É. Pois é mais que um filtro, é a minha história que vocês colocam no seu rosto, né? Então, tipo, é um prazer imenso. Boa tarde, buenas tardes. Boa noite, Tia Mai. Buenas noches. Tudo Como tá? bem? Tudo bem, tudo bem. Hoje temos uma live um pouquinho diferente, não é, Tia Mai? E o que é que eu estou notando diferente aí? Hã? Pois é, né? Começando desde. Será que alguém já notou que a Não gente está sei. brilhando hoje? Será que a gente tá com alguma novidade hoje? Quem está entrando aí, fale se está vendo alguma novidade, alguma coisa diferente. Já Pessoal, pode quem, comentar quem, aí. quem já reparou em alguma coisa, ó, escreve aí nos comentários. O que é que vocês estão aí vendo diferente hoje no Atlas Lipcast? Saludos desde El Salvador. Buenos, bienvenidos. Gracias por venir. Olá, graças. Muy bien. Saludos. Então, fissurinha. Fissurinhas. Exatamente. Pois é. Por quê? Por que fissurinhas? Porque nós temos hoje uma visita muito especial, que é, na realidade, é o pai, o autor dessa nossa marquinha, das nossas fissurinhas. Exatamente. O criador desse filtro aqui, maravilhoso, né? Exatamente, exatamente. E hoje nós vamos fazer nossa live, nosso projeto, exatamente com essa característica, que vamos estar os três unidos na mesma coisa. Então, eu acho que está na altura de nós chamarmos o nosso convidado, né, Mai? Sim, já estou ansiosa desde semana passada. Já não é segredo para ninguém, portanto, seja bem-vindo, João. Pronto! Oi, João! Olá a Bem-vindo, João. todos! Bem-vindo! Tudo bem? Obrigada Tudo. pelo convite. Nossa, muito legal tu estares aqui e principalmente por teres trazido esse aporte maravilhoso de nos conferir as nossas primeiras marquinhas. É. Pois é mais que um filtro, é a minha história que vocês colocam no seu rosto, né? Então, tipo, é um prazer imenso. Que legal. O prazer é nosso por ter você Exatamente. hoje aqui conosco, porque, assim, vou ser sincera, eu quase nem preparei perguntas, porque eu só quero te ouvir, quero saber de você, da sua história, de todas as coisas maravilhosas que você tem para contar, e aí vamos, né? Bom, Vamos ver do que se então, trata hoje. antes disso, vamos Vamos. só explicar para quem não está nesse mundo, quem ainda está a leste do paraíso, que o João Belo é um artista, ele é coreógrafo e é bailarino. Do alto dos Exato. seus 33 anos, a idade do JC, né? O João já percorreu mais de um terço do mundo, já passou por 48 países, e levando a sua arte, o seu talento para partilhar com as pessoas através da dança e da coreografia. E o João nasceu com uma fissura bilateral. E daí, provavelmente, a ideia e a questão que ele falou sobre ser a história da sua vida, essas duas marquinhas que a gente traz hoje na nossa live. O João foi reabilitado no Centrinho, o Centrinho de Bauru, o Hospital de Reabilitações de Anomalia Crâniofacial, até então ligado à USP, e a gente gostaria muito que assim permanecesse. Mas nós vamos falar primeiro sobre a história do João. Vamos começar
pelo princípio, João. Exatamente. Pronto. Primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso falar de toda essa beleza que eu criei com a minha história. Muito bem-vindo a todo mundo, aos fissurados, às mães, às pessoas que não é fissurada também, mas que abraça a causa. Muito bem-vindo. Então, gente, é isso. Nasci com a fissura lábio-palatina bilateral, mas a minha história é muito delicada e vou tentar resumir para vocês, entendeu? Bom, Nasceu aonde quando. primeiro, João? Em que Como? cidade? Você é de onde? Agora ou quando era? Não. Quando Você nasceu em nasceu? que cidade? Nasceu Ah, aonde? ok. Então, deixa eu fazer o resumo. A Tá. minha mãe biológica e meu pai biológico é do Paraná, Abatiá. Eles eram de lá daquela cidadezinha e quando eles se conheceram, sempre moraram ali. E quando minha mãe ficou grávida, ah, ela foi para agora é difícil falar sem ir na raiz da minha história, porque o que acontece toda essa grandiosidade desse projeto que eu criei a respeito para falar da fenda palatina é porque tem a ver muito com a base da minha história. Minha mãe biológica, quando ficou grávida de mim, ela ficou sozinha e o meu pai não acompanhou ela durante a gestação. E aí o que acontece? Ela teve muito ataque de pânico, ela desmaiou, grávida, bateu a barriga no chão, tudo isso. E quando que eu nasci com a fissura, ela me olhou, ficou muito nervosa, espaventada, como fala, espaventada, Assustada. assustada e me abandonou por falta de conhecimento, falta de informação, entendeu? Ela viu aquela criança vulnerável, toda aberta, e com 2 meses de idade ela me abandonou na casa de uma senhora no interior de São Paulo que se chama Fazenda Santana de Cima, o nome da fazenda onde eu cresci até os meus 8 anos de idade. E ali, onde ela me deixou na casa de uma senhora que tinha já 9 filhos e criou 6 e mais eu 7, entendeu? Então, tipo assim, é uma história muito complexa, mas é com final feliz. Isso é importante. Mas a minha raiz é do interior de São Paulo. Eu cresci até os meus 8 anos de idade numa fazenda que se chama Fazenda Santana de Cima, perto de Corumbataí, perto de Tirapina, muito interior. E depois eu fui morar em Santa Gertrudes, que é uma outra cidade no interior de São Paulo, e ali que eu tive a minha outras experiências, né? Mas desde dos meus 3 meses de vida, sempre me reabilitando ali no centrinho de Bauru, e é isso. Que máximo. Ô, João, tu começaste, a tua mãe, então, a tua mãe, que é a tua mãe que te criou e te educou, ela levou para tratar no centrinho logo como primeira escolha? Exato, porque ano aconselhado ela para poder ir lá, né? Então, tipo, eu lembro que ela me contava, porque agora ela faleceu faz pouco tempo, ela me contava que com 2 meses de idade já buscava informação nos hospitais ali da cidade, perto da onde a gente morava, e com 3 meses de idade ela me levou pro hospital de Bauru, e ali eu comecei todo o meu tratamento, não só da fissura, mas psicológico, fonoaudiólogo, tudo que envolve a temática, né? Mas, sim, a partir dos meus 3 meses de idade eu tive o meu primeiro contato e dali até os meus 18 anos foi a minha casa por todos os meses de todos os anos da minha vida. Que máximo. E essa primeira parte da tua infância, então, foi passada ainda nessa zona bem interior, bem deslocada de um grande centro. E como é que era, João, a relação das crianças com a tua situação de fissurado? Não havia muitas outras crianças fissuradas, certamente, na tua escola. Exato. Eu era o único, né, praticamente. E, tipo, graças a Deus, tipo, obviamente, uma criança que é diferente das outras, chama atenção pela falta de conhecimento, pela falta de informação.
Mas a parte mais bonita da minha história, que eu tenho o prazer de sempre estar contando, é que eu sempre que sofria episódios de bullying na escola, que eu contava para minha família, para minha mãe sempre, ali no centrinho, ela sempre me fazia ver as outras crianças que tinham outros problemas maiores que o meu, e falava assim, ó, João, você lembra quando aquelas pessoas te falavam que você era isso? Então, olha ali, ó, aquela criança. Aquilo é o que eles falam, você não é assim. Então, tipo assim, eu, desde criança, eu tive a oportunidade de ter esse trabalho psicológico na minha cabeça muito trabalhado pela minha mãe, porque ela fazia ver que eu não era aquilo que falavam de mim. Então, tipo assim, eu sofri bullying muito, muito, principalmente depois dos 10 anos de idade, que começa todo o tratamento da ortodontia, muito específico ali, porque tem que utilizar muito outros aparelhos que as pessoas não têm conhecimento. Então, Uhum. tipo assim, eu sofri muito bullying, mas graças a Deus eu tive muitas pessoas gentil perto de mim. Tipo, as pessoas, como eu sempre fui uma pessoa que gosta de fazer acontecer, como a minha veia artística era sempre de fazer, ah, era segundo plano a ter atenção às pessoas negativas que queriam me ferir de alguma forma, entendeu? Então, Uhum. tipo, graças a Deus a minha mãe fez um trabalho muito maravilhoso psicológico na minha vida a respeito de como afrontar esse tipo de argumento dessas pessoas desprovidas de conhecimento, né? É. E a Exatamente. importância que é uma rede de apoio, né, também, que é ainda Exato. hoje, e assim, isso sempre é essencial, mas ainda hoje, por mais que tenha mais informações, por mais que tenha acesso à internet, que a informação praticamente para muitas pessoas está no alcance da mão, né? E que a gente sempre pressa por divulgar informação, informar do que é, ainda tem muita coisa, ainda tem muitas crianças que também passam por isso, que passam por bullying, que tem isso. Então, é por isso, a informação abre muitas portas, derruba muitas crenças, né? E faz com que você também agora, por exemplo, possa se identificar, agora uma criança, por exemplo, vendo você, vendo outras pessoas, se identifica e também ter essa identidade, essa representatividade que você mostra, porque você, através de todas as coisas que faz, você é uma referência. Então, que bom que isso existe, que bom que a informação está assim, porque isso é bem importante, não é só a rede de apoio na família, senão na sociedade, né? Exato. Eu acho que o papel mais importante de tudo, de toda a história, de todo o acontecimento de uma criança que nasce assim, o papel mais importante é até a criança ter a, como posso dizer, a seriedade do que é, né? A fenda palatina, a responsabilidade é dos pais, entendeu? Porque a criança é vulnerável, vulnerável, não sabe de tudo o que é aquela marquinha, a diferença, o ser diferente, né? Então, assim, é muito, muito importante o conhecimento do tema para os pais. Então, por isso que eu me joguei nesse projeto com toda a minha história para chegar a informações para os pais, porque existe a informação. E a minha ideia principal é que a mensagem chega que não tem necessidade de fazer o que fizeram comigo. Abandonar uma criança só pelo simples fato de não ter informação, entendeu? Porque existe, por mais que seja, às vezes não tem acesso, mas existe pessoas que se comprometem com a própria vida, com a própria história, para poder comunicar e mostrar que existe um outro caminho para se escolher, que o caminho mais bonito é o caminho do amor, né? Escolher amar. Exatamente, Exatamente. fantástico. Exatamente. E, João, quando você foi morar na Itália, como foi essa Então, decisão? minha vida é uma loucura, bem, porque até os 18 anos de idade eu sempre trabalhei em navios de cruzeiro. Melhor, escusa. Até os meus 18 anos de idade eu sempre morei no Brasil. Depois dos 18 eu vim trabalhar em navios de cruzeiro, em uma companhia americana, espanhola e depois americana.
sempre como bailarino. Então, tipo assim, todas as vezes que eu tinha férias, eu ia pro Brasil para poder fazer as minhas cirurgias. E aqui na Europa eu tô há 11 anos e na Itália 7 anos, entendeu? Mas todo o meu processo de tratamento, de andar de ir no centrinho, porque às vezes era uma loucura, que minha família me contatava falando assim, ah, chegou cartinha do centrinho, o que que a gente faz? Aí eles ligavam para poder mudar a data, porque eu tinha que estar no Brasil na época das minhas férias, eu tinha que ir para poder me na consulta, né? Fazer as minhas consultas, fazer os meus, como fala, Tratamentos? as O visitas, né? acompanhamento. O acompanhamento, exato. Foi difícil, porque, um exemplo, eu lembro que eu fiz quando eu tinha uns 19 anos, acho que a última cirurgia no Centrinho foi com 19 anos, que eu tive que fazer, eu não tive nem o tempo da recuperação direito, tinha que voltar para trabalhar, entendeu? Então, tipo, até os meus 18 anos eu podia respirar, fazer as coisas com calma. Mas depois, bem, foi uma Aí, loucura. Mas o Centrinho sempre disponível, sempre. Eu sempre falo que as pessoas que trabalham, o Centrinho para mim é o céu. E as pessoas que trabalham ali são anjos. É, o acolhimento, né? Como todos definem o centrinho. ô, João, Exato. É uma casa, né? A casa dos fissurados, praticamente. Não só dos fissurados, né? diz uma coisa, Exatamente. João. A tua entrada na parte do espetáculo, no mundo do espetáculo, foi através dos navios, desses cruzeiros, não é? De alguma forma, o fato de ser fissurado teve alguma situação que fizesse ou diferença ou que travasse de alguma forma a tua entrada no mundo do espetáculo? Sim, absolutamente sim. Primeiro de tudo, vale lembrar, como eu tinha falado na minha outra participação que eu entrei, que eu invadi o perfil de vocês, toda Muito a minha bem-vinda. veia, a minha veia artística nasceu através de ver os espetáculos que tinha dentro do centrinho, entendeu? Então, tipo assim, é interessante ressaltar isso, porque dentro do centrinho não tem só a parte séria, tem a parte também do entretenimento, né? Então, tipo assim, toda aquela magia do meu pós-cirúrgico, da minha reabilitação que eu tinha dentro do centrinho, eu sempre ia ver os espetáculos, sempre ia ver os teatros que tinha dentro do centrinho. Então, tipo assim, aquilo me fez, uau, enxergar o mundo com uma outra possibilidade, possibilidade da magia, né, da fantasia. E depois, com 9 anos de idade, eu comecei a fazer balé clássico na cidade vizinha onde eu morava e depois eu comecei a fazer a minha formação, fui estudar na cidade de Salto, fui estudar em Limeira, até que com 19 anos eu fiz uma audição em São Paulo e passei no cast para poder trabalhar em navios de cruzeiros. Que legal. Fabuloso. Então, totalmente, assim, talvez você já tinha isso, né? Mas o centrinho impulsou e ajudou, não só com a sua Absolutamente reabilitação, sim. senão despertou isso que você já Exato, trazia, essa veia artística. Porque com exato. certeza, eu tenho certeza que antes disso você já. Porque isso é nítido em você, que você, assim, já chega e já chama atenção, não é só pela questão da fissura, é a sua energia mesmo, sabe? Que nem Muito. como falam aqui, chega chegando. E Mas olha, realmente, né? essa é a parte linda, né? Mas, tipo, eu sofri muito durante o processo de entrar no mundo do espetáculo, porque eu fiz muitos castings, como fala, Provino? Como se fala em português, gente? Audição. Eu Audição. fiz Audição. muitas audições em várias companhias importantes, companhias de contemporâneo, companhias de balé clássico, e eu já para televisão, eu já levei muito não na cara porque eu não tinha cara de príncipe. Muito, 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 muito. Quantas vezes eu ia chorando para casa porque eu era qualificado tecnicamente, mas eu não tinha cara de príncipe porque eu tinha malformação congênita, né? Tipo, eu nasci com a fenda palatina e não tinha cara de príncipe por ser negro, por ser gay, por ser, nascer com a fenda. E, tipo, eu sempre ficava com esse papel
segundo protagonista. Nunca me davam o papel de protagonista. Principal. Até que eu fui trabalhar nesses navios de cruzeiro, onde eu tive a oportunidade de ser o protagonista de alguns espetáculos. Depois do segundo ano, eu era o protagonista de todos os shows, entendeu? A vitória do Sim. talento, a vitória do talento sobre qualquer outra coisa, mas acima de tudo, a vitória da persistência, João. Porque é exatamente disso que se trata a história da fissura e dos fissurados, uma história de muita persistência. É uma rotina muito longa. Mas eu queria voltar aí, não perder essa deixa que tu trouxeste para cima da mesa, porque houve alguns bloqueios que foram trazidos como obstáculo pelo fato de tu teres uma fenda, de tu teres todas as tuas escolhas e outras que não foram escolhas. Tu não escolheste nascer com fenda, não escolheste nascer negro, não escolheste nascer o que quer que seja. Portanto, isso tudo teve que ser gerido por ti. E tu falaste várias vezes em relação à questão do apoio da tua mãe, mas também o apoio da parte da psicologia. Tu chegaste a fazer algum acompanhamento de longo prazo, psicanálise ou algum acompanhamento de psicologia com o objetivo de encontrar essa paz interior? Sempre dentro do centrinho. Eu fiz 8/9 anos de psicoterapia, de psicologia. Oh, meu Deus. Psicoterapia. Psicoterapia. Exato. Dentro do centrinho eu fiz esse acompanhamento para me aceitar, né? Porque eu nunca, até os meus 11 anos de idade, eu era muito revoltado com a minha própria história. Porque eu me olhava no espelho e o meu nariz se entortava sozinho. Eu, dentro do meu guarda-roupa, fazia frases horríveis, porque eu não aceitava o fato de que eu tinha nascido assim. E assim, ó, é muito difícil, porque hoje eu tenho prioridade de falar desse tema, porque eu sei o que eu passei, entendeu? E é muito difícil falar com isso, porque nós que somos fissurados temos muito medo de falar da fissura. Por Uhum. quê? Porque só o fato de falar, a pessoa já está olhando na sua fissura, entendeu? E se você não faz um trabalho de você com você mesmo, psicológico, de aceitação, é muito difícil chegar para poder falar do tema sem, Sem sem doer, né? verdade. Assim, ó, porque eu falo assim, ó, a informação só chega quando é vera, quando você fala com verdade. Verdade. E depois, quando a gente chegar no tema de como eu criei meu projeto Panafricanado, você vai entender muito, porque, tipo assim, eu não conseguia. Eu criei tudo isso porque eu criei tudo isso depois que eu comecei a aceitar, vestir a minha própria história, entendeu? Porque existe uma linha muito sutil das pessoas que tratam os fissurados, porque para cair no vitimismo, né? Para cair na vulnerabilidade de tratar como um fissurado e não como uma vítima da fissura, entendeu? Então, tipo, é muito delicado essa linha, porque até as próprias mães erram quando vão educar, porque não tem que ser diferente. Não, é especial, entendeu? Perfeito. Não é diferente do outro. É especial porque veio com uma malformação congênita que os outros não vieram, mas isso não quer dizer que tem que ser tratado diferente. Então, tipo assim, eu sempre tive esse trabalho comigo mesmo para não ser vítima da minha própria história, sabe? E até então, até para vocês terem uma ideia, eu tenho 32 anos. Até 30 anos de idade, eu sofria muito por não me permitir chorar, por não me permitir ser vulnerável, porque eu sempre quis lutar para mostrar para as pessoas que o João não era o João com aquela fragilidade, entendeu? Então, tipo assim, as coisas que passam dentro da cabeça, porque o mundo é estético, né? Porque o que se vende hoje é plástico, é artificial, não é verdade. Então, assim, ó, já acontece que a gente aprende errado, já acontece que a gente é influenciado por tudo aquilo que a gente vê, já acontece que a gente é influenciado pelas nossas próprias escolhas erradas ou aquelas que a gente acredita que é certo. Então, tipo assim, é um trabalho enorme que tem que fazer quando você se aceita. E se aceitar dói. E não são todos que que querem pagar o preço. E principalmente um fissurado falar de fissura, entendeu? É uma coisa.
que não é óbvia, não é lógico. Mas eu senti a necessidade a partir do momento que eu perdi minha mãe, que eu senti a necessidade de terminar o que ela começou, entendeu? Então, dali dali para frente, começou toda essa beleza que eu criei esse projeto maravilhoso. Então, nós temos que começar exatamente agora a falar disso, porque e ainda se reveste de maior importância, porque nós voltamos sempre a falar que a família é o esteio, é a base fundamental de tudo. Exato. A tua mãe mostrou isso, e a tua mãe mostra isso ainda agora, quando ela continua no teu projeto. Conta para nós, fala um pouquinho do Panda Fissurado, João. Então, tudo aconteceu na pandemia. O que aconteceu? Como eu sou bailarino e o entretenimento é a última coisa que as pessoas pensaram, né? Porque, obviamente, né, tinha coisas mais importantes para se pensar. E aí, o que acontece? Naquele período, a minha mãe ficou doentinha, ficou com doença de Chagas. E aí eu tive que ficar aqui na Europa por 5 anos trabalhando para poder ajudar a pagar o tratamento dela no Brasil. Pagar uma condição melhor, né? E aí, quando piorou a situação dela, eu não consegui sair daqui da Itália, porque eu estava na região da Lombardia, que é a zona numa cidade que se chama Brescia, que é do lado de Bérgamo. Exato. E aí o que acontecia? Eu não podia sair da zona vermelha para poder ir para o Brasil, que o Brasil estava chegando naquele momento, a época da pandemia mais full, né? Crítica. E aí eu tive que ficar aqui. Quando eu consegui ter a possibilidade de conseguir a carta para poder ir para o Brasil, eu peguei, fiz uma loucura, paguei 4.500 euros num aéreo para poder ir no mesmo dia. Quando eu estava dentro do trem, chegando no aeroporto, a minha irmã me liga falando, já a mãe morreu. E eu não tinha nem condições de ir para o funeral, porque eu tinha que fazer uma escala em Paris para depois ir para o Brasil. E eu me lembro que foi uma loucura. Eu saí do trem, assim, na primeira estação que eu parei, do nada apareceu 3 pessoas ali. Se não fosse eles, eu tinha me jogado no primeiro trem, porque a minha mãe é minha base, entendeu? Como podia aceitar uma pessoa que escolheu me amar, porque ela me adotou, né? E como eu não estava aceitando a situação de que eu tinha pela segunda vez perdido minha mãe, então, tipo, era tanta coisa. E no meio de toda essa história, tem tanta história, hein? Eu tô tentando só dar o resumão mais rápido. E aí, dali, me deu um estalo na cabeça, tipo, o que eu tô fazendo? Só existindo? Sabe, tipo, eu sempre fui realizado profissionalmente, porque eu sempre fiz minhas experiências. Depois da experiência de navio, eu fui trabalhar numa companhia como coreógrafo em Barcelona, vivi ali por 2 anos. Depois eu vim para a Itália, trabalhei nos melhores lugares, na TV, no maior parque daqui. Então, tipo assim, era inútil. A vida para mim tinha perdido a cor, né? Aí eu comecei a pensar, o que eu posso fazer com a minha própria história? Aí dali comecei a escrever um projeto. Do nada, eu falei assim, eu vi uma história de um influencer que estava falando uma história de uma coisa que aconteceu com ele ali. Aí eu comecei a dialogar com ele, aí eu vi que o nickname dele era Pierre Panda. Aí dali eu comecei a falar assim, eu gosto do panda, porque a figura do panda tem aquelas duas figuras, o olho assim, que é duas marcas. Duas marcas. Aí eu associei, ok. Então, tipo assim, duas marcas, a minha marca vai ser o panda. E dali eu comecei a escrever o que eu gostaria de fazer com a minha história. Aí eu comecei a pensar em criar um filtro. Eu falei assim, e se eu criasse um filtro para poder enaltecer aquilo que eu sempre escondi? Aí eu comecei a procurar pessoas que trabalhavam com filtro, competentes, com qualidade, mas eu comecei a procurar um fissurado, porque eu queria uma pessoa fissurada para fazer meu filtro, para poder entender a sensibilidade. Exato. Procurei, encontrei o Max, que é brasileiro, que trabalha e vive na Argentina. Expliquei 2 minutos para ele, ele já entendeu, passou tudo para mim. Ele fez esse daqui é o filtro da minha cicatriz própria, que ele fez personalizado na minha cicatriz.
E daí, ó, se você toca na tela, fica ou só unilateral do lado direito ou do lado esquerdo. Do lado esquerdo, ou se não, você toca pela terceira vez e fica sem nada, só para você utilizar o filtro e ajudar na representatividade de que está falando do tema para as pessoas utilizarem, né? E o que acontece? Eu comecei dali. Aí o que acontece? Eu comecei a criar um jogo educativo nos stories para as crianças brincarem. E quem chegasse no final e ganhasse o jogo, eu pagava do meu bolso um filtro personalizado na cicatriz das crianças. Porque eu sei que é difícil a gente se colocar aqui na frente de uma telecâmera. Eu, para poder ter essa desenvoltura na frente de uma telecâmera, tive que estudar. Porque eu sou assim pessoalmente, mas quando a gente está aqui na frente se expondo, a gente se bloqueia. Exato. E ali eu comecei a pagar filtro para as crianças, né? Para você ter uma noção, ó, tem esse filtro aqui, ó, que também é do meu projeto Panda Fissurado, que você coloca assim e responde as perguntas qual é o seu tipo de fissura, você tem acompanhamento de fono, nesse senso, são coisas representativas, entendeu? Eu fiz assim, fiz em italiano também. Então, tipo assim, eu comecei a brincar com esse mundo de filtro, porque já que o povo está sempre no telefone, eu comecei a pegar ali. Ok. Depois eu comecei a colocar isso em prática. Eu falei assim, como eu posso falar com isso, falar desse tema a respeito da fenda palatina, mas mais de pertinho das pessoas. Aí eu comecei a criar espetáculos com temas de social para poder falar da importância da informação da fenda palatina. Então, tipo assim, quando eu cheguei a trabalhar aqui, eu vim aqui para essa cidade para trabalhar como entretenimento. Mas quando dava 4:30 da tarde, o que eu comecei a fazer? Eu colocava um óculos de panda. Esse é o primeiro óculos que eu usei. Tá tudo cagado, tudo quebrado, mas assim, quando era 4:30, eu colocava esse óculos aqui e começava a fazer minhas apresentações aleatórias. Me vestia de Frozen para poder fazer espetáculo de Frozen para as crianças. No meio da praia, imagine. Eu pintava a boca de branco para poder dublar, né? Fazia Oceânia, fazia músicas italianas, fazia jogos educativos com temas atuais a partir das 4:30 da tarde. Até que as pessoas começaram a aglomerar e vinham escutar o que eu estava querendo falar. Quando eu me dei conta, tinha 1.500 pessoas ali para poder me ouvir, entendeu? Então, tipo assim, para poder falar da importância. Mas, a respeito de todo o meu projeto, tem só uma mensagem para poder chegar, que é a mensagem que eu queria que minha mãe tivesse entendido, entendeu? Para não ter me abandonado, que é: se você não é capaz de amar você mesmo, é impossível amar uma outra pessoa. É isso que eu tatuei aqui no meu braço. Se tu não ser capaz de amar a tristeza, é impossível amar uma outra pessoa. E aí, o que aconteceu? Com essas apresentações que eu comecei a fazer aqui na praia, na Itália, eu comecei a ter uma visibilidade muito grande a respeito desse projeto que é o Panda Fissurado, né? E eu fui parar na TV para falar disso, de toda essa grandiosidade. E depois que eu fui para a TV, eu fui numa TV muito importante, que é a Rai Uno, aqui na Itália, e com uma pessoa muito que ela tem muita credibilidade, que se chama Mili Carlucci. E agora, bem, está surgindo tanta coisa maravilhosa que a gente está fazendo. Eu fui conhecer de perto uma realidade muito igual à do Centrinho, que se chama Emergência Sorrise, que o presidente é um cirurgião, que eles vão em todos os países a fazer tratamentos, a fazer cirurgia para as pessoas que têm a fissura, que têm outros problemas no rosto. E aí eu comecei a ter mais contato com eles e agora a gente está criando muita coisa maravilhosa e sempre com arte. O meu propósito é me jogar no mundo televisivo como personagem público, mas com credibilidade, com um tema importante, entendeu? Que é falar da fenda palatina. E com certeza também inspirando outras crianças, porque você visitando outros hospitais, um dos propósitos então é que as pessoas conheçam, né?
Acho que é em abril que eu vou fazer uma missão com eles na África. África ou Iraque, não sei, que eu vou fazer uma missão com eles também, para poder ter mais contato com essa realidade, né? Mas tem tanta coisa. Agora a gente vai, a partir do dia 3 de abril, vai ter uma coisa muito importante. É que eu não posso falar muita coisa, porque, né, é tudo para acontecer. Então, tipo assim, vai. A gente está organizando bastante coisa. A gente preparou já uma mostra fotográfica para poder vender as minhas fotos com um fotógrafo muito importante, que a gente vai preparar uma mostra fotográfica para poder arrecadar dinheiro, para poder investir em cirurgias para pessoas que têm necessidade, que não têm acesso, entendeu? E a coisa mais legal desse projeto Emergência Psoríase, que eles não só fazem a cirurgia, mas eles preparam e formam outros médicos nos países que não têm para poder eles continuarem fazendo esse trabalho, entendeu? Então, tipo assim, é uma realidade muito maravilhosa. Exatamente. Fantástico. Isso é muito importante, porque não é só a prestação de um cuidado isolado, né? É um projeto estruturado. E isso é muito E eu acho que é importante. a primeira vez que eu falo em português aqui, porque como o meu público principal é sempre italiano, eu sempre falo sempre italiano, 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 eu acho que é a primeira vez que eu estou explicando mais ou menos a minha loucura aqui em italiano, em Em português. português. E aí, não sei se vocês viram, mas tem um vídeo que eu fui gravar na montanha, era menos 17 graus. Eu Aham. fiz uma música com todas as frases e palavras que eu utilizava no meu projeto e fiz esse vídeo lá. Fiz com praticamente pelado com salto. Por quê? Eu gosto de fazer, eu gosto de ser provocativo e atual. Porque eu não preciso fazer o vitimismo para falar de social, entendeu? Uhum. Então eu gosto de trabalhar com temas atuais, tipo, para você ter uma ideia, eu peguei a música do Pedro Sampaio, Atenção, que é o funk do Brasil, e coloquei no Aham. meu projeto como a sigla do meu baile de grupo, entendeu? Então, tipo, tinha gente de 3 anos a 100 anos que dançava. Era uma loucura, uma loucura. Máximo. E com essa coreografia que eu denominei de que era a sigla do meu projeto, eu fui parar na TV por causa dela. Muito bacana. Ô, João, eu te conheci já há mais tempo, há uns 2 ou 3 anos que eu te acompanho, porque eu vi uma entrevista tua com a Luísa Panunzio. Ah, com a Luísa, dos assessorados. Exatamente. Sim. Eu assisti aquela entrevista e foi muito marcante, né, naquela altura, porque eu tava com o projeto Atlas assim no princípio, muito, muito, muito começando, e foi bem importante para mim, porque naquela altura já não era esta a tua ainda ideia do Panda, como é óbvio, mas já se notava em ti essa vontade de não romantizar e não dramatizar, como diz o André Almeida, o tema da fenda lábio palatina. Eu achei fantástico essa liberdade com que tu tratas os temas todos. E hoje, inclusive, quando eu te perguntei, João, tem algum tema que tu não queiras tratar? E tu disseste, fica à vontade, vamos falar de tudo, que é muito legal. Então, essa é uma questão que eu acho que é importante a gente trazer para muitos pais, para muitas mães que encontram um determinado momento em que, de alguma forma, possa haver uma quebra do sonho daquele projeto de um filho sem fenda, de um filho de qualquer maneira que não fosse fissurado, e, de repente, perceber que as pessoas como o João, que se realizam, que correm atrás da sua felicidade, e a fenda não tem que ser mais do que essa marca, uma marca da história, como outras tantas. Você falou em relação aos aparelhos dentários, João. Eu próprio usei aparelho, como eu já li aqui num comentário da Vanessa, que usou o freio. Eu também usei o freio, aquele aparelho por fora da boca. E também sofri bullying por causa disso, e por causa dos meus óculos, que eram fundo de garrafa,
que era 4 olhos, ainda por cima era até esverdeado o vidro de tão forte que era. Quer dizer, todos nós temos histórias de vida e a forma como nós lidamos com essa história de vida determina muito daquilo que a gente vai conseguir ajudar as outras pessoas. E eu acho que o teu exemplo é absolutamente redentor para muitos desses pais. É muito importante isso. Porque assim, também uma das dúvidas dos pais é sempre assim, será que meu filho vai ter uma vida tranquila? Ele vai conseguir fazer o que ele quiser? Ele vai conseguir ir para a faculdade? A escolha que ele quiser, né? E a gente sabe Não, que não vai ter assim, uma vida tranquila. Isso é certo. Não, não vai ter uma exatamente. A vida gente tranquila. fala, mas também, também a gente fala que sim, que tem oportunidades e também tem muitas coisas e muitos caminhos que a gente ainda precisa trilhar e lutar juntos para abrir esses espaços. Porque é uma coisa que a gente sempre conversa e que é até uma preocupação da gente, né? Porque assim como você falou, você fez inúmeros testes e você, por mais que era super talentoso, que fazia tudo certo, você não dava o papel principal para você. E isso a gente não só vê na arte, na dança, né? A gente está até por fazer outras lives com especialistas em direito e tal, porque a gente vê com preocupação como processos seletivos e leis são excluentes. Assim, por mais que você já esteja reabilitado, eles falam, não pode prestar prova pessoas com anomalias craniofaciais, com cicatrizes faciais. Então, é uma coisa que a gente, por mais que a gente fale, você é capaz de fazer tudo, você vai ter oportunidades de fazer tudo, se a gente não começar a abrir esses espaços, a lutar com isso, a gente, assim, vai ser uma mentira, né? Porque eu sou muito a favor disso. Eu sempre falo, você pode, você consegue. Mas também tem outras chaves que a gente precisa colocar na porta para realmente abrir essa porta para eles. Eu sempre falo que nós somos cheios de cicatriz, né? Cada um tem sua cicatriz. E eu acho que o papel mais importante da sociedade é ensinar a gente a respeitar a nossa própria história, né? Porque a gente tem que ter noção que, por mais que a gente tenha uma mãe, um pai que é consciente, que vai atrás do seu trabalho, ninguém vai fazer por você o que você tem que fazer por você. Entendeu? É difícil chegar na maturidade de ter uma cabeça assim, porque assim, ó, eu penso assim, eu vivo assim hoje, mas é uma luta não diária, é uma luta de todo momento, entendeu? É uma luta de todo momento que eu tenho que trabalhar essa aceitação. E quanto mais eu me acolho com carinho, com gentileza, com empatia para mim mesmo, melhor eu me comunico comigo mesmo, entendeu? Porque, tipo, é difícil. Eu sempre falo assim que eu gostaria de viver como eu falo, entendeu? Porque a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é o que a gente joga, né? O que a gente manda fora. Então, tipo assim, já é o primeiro passo, você aceitar e querer falar com você mesmo. O segundo passo é ouvir, escutar você mesmo, entendeu? E depois dali você vai trabalhando, você vai. A gente tem que aprender a se abraçar mais, sabe? A gente tem que aprender não é só aceitar, é se cocolar, ver a nossa fragilidade como um ponto forte, mas não, como posso dizer? É muito mais delicado o olhar que você olha para você mesmo, porque, tipo, gente, eu falo com experiência própria. As pessoas te veem como você se vê. As pessoas te tratam como você se trata. As pessoas vão te amar como você se ama. Então, tipo assim, não precisa ser fissurado para entender. Não precisa nem de uma faculdade para entender as coisas mais óbvias e simples, entendeu? Então, quando você consegue entender que o significado da palavra simples é simples, entendeu? Sim. E, ok, um exemplo, agora, agora que eu tô tendo mais visibilidade, mas as pessoas ficam assim, ficam todo nervosa, ai, agora o João é que tá tendo mais visibilidade, tipo, o João vai mudar.
Bem, a minha mãe sempre falava, melhor remédio para o orgulho, é você olhar para o seu passado. Cada um tem um passado e deve respeitar, porque se eu não respeito o meu passado, se eu não respeito a minha história, se eu não respeito o meu caminho, aonde eu passei, o que eu deixei, aonde eu estive, se eu, como primeira pessoa, não respeito isso, quem vai respeitar? Se eu, como Exatamente. fissurado, que tive o privilégio de ter todo o tratamento gratuitamente no centrinho, não andar à frente de tudo para poder falar assim, oh, mas o que vocês estão falando, entendeu? Quem que vai fazer isso por mim, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que a gente precisa se olhar mais no espelho, se amar mais. Eu acho tipo, a palavra é amor, entendeu? Então, se você não olha para você mesmo com amor, bem, é difícil você passar por uma fase de evolução de você mesmo, entendeu? E isso eu vejo trabalhando, porque é um exemplo. As pessoas me olham e me julgam pelo fato de eu não parecer uma pessoa que tenha lábio, fenda palatina, entendeu? Uhum. Agora, não sei se dá pra ver. Deixa eu tirar meu filtro daqui pra vocês verem. Dá pra ver minha cicatriz, né? Dá. É porque como eu tenho barba, esconde um Esconde. pouquinho. Exatamente. Mas o meu último intervento foi um filler para poder fazer uma correção no lábio. Em 2018 eu fiz a rinoplastia estética, porque no Uhum. centrinho não faz estético, faz só para saúde, né? Uhum. E aí o que acontece? Eu cheguei nesse resultado não porque eu queria provar para as pessoas, mas eu sei que se eu chegasse nesse resultado, as pessoas iam me ouvir com uma outra cabeça. Uhum. Porque a gente tem tudo isso para chegar nesse resultado, a gente tem gratuitamente. Isso. Entendeu? Então, tipo assim, ó, eu sempre coloco fotos, vídeos de antes e depois para poder conscientizar as mães que não, escolher amar uma pessoa fissurado é a minha mensagem principal. Uhum. Ô, João, Porque, como a minha mãe não teve acesso ao conhecimento e me abandonou por esse simples motivo, por uma criança que nasce com fenda palatina, então, tipo assim, eu não gostaria de que essa história se repetisse, entendeu? Exatamente. claro. Ô, João, a Eu falo Carol muito, Rocha, viu, gente? Não, não, fica à a, vontade. a Carol Rocha, que escreveu o livro Fissurada pela Vida, ela, numa das entrevistas que ela participando do Atlas de Cast, ela falou, ela dizia que sonhava com o dia em que as pessoas encontrassem uma criança no berço da mãe com uma fenda lábio-palatina e não fizessem uma cara de susto, uma cara de espanto, que essa questão da fenda fosse de domínio comum. Para nós que trabalhamos com a fissura todos os dias, dói quando alguém chega na nossa consulta, na nossa prática diária, com muita dor, que a gente sente essa dor, dói em nós. Quando as pessoas te procuram, quando alguém te procura por causa do teu projeto Panda Fissurado, quando as pessoas fissuradas te procuram com essa dor, como é que é para ti lidar com essa dor das pessoas? Te traz alguma recordação? Faz-te voltar um pouco ou tremer um pouco no sentido de será que eu consigo entregar aquilo que eu sinto para essa pessoa ou tu lidas bem com isso? Olha, o meu projeto não atinge só as crianças fissuradas. O maior feedback que eu tenho, no geral, é das mães dos fissurados. Certo. É das mães que se inspira em acreditar no futuro para os filhos como o que eu tive, entendeu? Uhum. Mas a coisa mais engraçada que acontece é um 100%, porque pessoas que não tinham mais conhecimento e acesso a esse tema começou a ter conhecimento e espalhar a voz, entendeu? Então, tipo assim, meu Deus, é, eu já tive tanto feedback pessoalmente, via e-mail, via
tudo, eu já tive tantos feedbacks maravilhosos, mas é tipo, a coisa mais engraçada não é nem o fato do tema Fenda Palatina, mas o fato que as pessoas ficam impressionadas é de ver a força que eu tive de ter feito tudo isso que eu fiz na minha vida, entendeu? Uhum. E aí, o que acontece? O tema Fenda Palatina é só um detalhe daquilo que antes era uma ignorância de não saber. Exato. Exatamente. Você tá entendendo? Então, tipo Uhum. assim, ó, as pessoas começam a enxergar uma vida melhor através do tema Fenda Palatina e depois é só um detalhe. Por Uhum. quê? Eles abraçam a causa porque vê que é só um detalhe. Exato. É. Assim, eu acredito que porque é assim, com o tio Rony acontece também. É só um detalhe que quando a gente vê a força que vocês têm como pacientes, por tudo que vocês passam, toda essa superação, assim, desde a primeira criança que eu tive contato, eu já nunca fui a mesma pessoa. Nunca fui. E o meu olhar para a vida mudou. Eu já não era uma pessoa que reclamava muito das coisas, né? Até porque eu sempre falo, eu não tenho muito do que reclamar. E depois que eu comecei a conhecer histórias, que comecei a conhecer pacientes, assim, ficou muito mais claro. Assim, se eu reclamo de alguma coisa, não devo. E outra, como ninguém escolhe aonde nasce, por que nasce assim, o que faz, o que não. Então, quando a gente tem privilégios, por assim falar, né? É porque graças à família onde eu nasci, o apoio da minha mãe, eu consegui ter escolhas, uma carreira, não sei o quê. Então, eu sempre sou muito de conseguir um significado para aquilo. O que eu posso fazer para mudar de alguma forma a vida de alguém, o mundo onde eu estou? Essa pergunta está sempre assim, sabe? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou no caminho certo? Será que é suficiente? E isso assim, É mais, uhum, mais do que as palavras, uma coisa que machuca muito é o olhar, sabe? O Isso. olhar julga mais do que a boca. Então, tipo Uhum. assim, ó, é difícil, principalmente uma criança que nasce com fenda palatina, é difícil o trabalho psicológico, porque é desde criança que nós somos olhados com olhares de pessoas que julgam, Uhum. entendeu? Até próprio dentro da nossa própria casa, entendeu? Então, tipo, porque deve ter familiares que isso, não conhecem e já olham. Isso existe. A gente sim, vê mas assim, ó, testemunhos aqui o tempo inteiro. isso é um trabalho gigante que a gente tem que fazer na psicologia, na psicoterapia, entendeu? Porque, tipo, ó, os traumas que a gente sofre é mais pelos olhares do que pelas palavras, entendeu? Yeah. Porque às vezes a gente pode ter um berço de ouro, mas sabe quando você faz assim, ó, e vê que a pessoa tá te olhando e julgando? Então, tipo assim, eu sofri muito, muito, muito com isso. Mas eu vou te dizer que graças a Deus, a dança me escolheu. E o fato de de eu estar no palco todo dia, me expondo, eu criei muita autoconfiança em mim mesma, entendeu? E eu vou te falar que eu até me emociono, porque uma coisa que me danificou muito, como é ser humano, por ser um fissurado, é a insegurança. A insegurança, mas a insegurança na palavra 100% mesmo, sabe? Que é um trabalho que eu faço todo dia, em todo aspecto, em todo âmbito da minha vida. A insegurança de eu ser um fissurado me prejudicou 100% na minha vida. E é um trabalho que eu faço comigo mesmo todo santo dia. E Todo santo continua dia. fazendo, né, João? É óbvio, porque um exemplo, eu fiz anos de fono para poder me comunicar. Eu fiz anos de fisioterapia. Eu fiz anos entendeu? A minha vida era sempre dentro do centrinho. Mas a coisa, obviamente, todos nós somos inseguros, né? Mas eu acho que para uma criança fissurada, onde a gente nasce, que
no dia a dia, o que vende é a estética do rosto perfeito. Então, tipo assim, ó, uma pessoa, se tem uma deficiência que se pode esconder, ou uma deficiência que é interna, alguma coisa assim, entendeu? Mas quando Isso é está aqui. aqui, ó, quando é aqui onde a gente tem que vender, é Uhum, difícil. É difícil porque as pessoas julgam sem, às vezes nem por maldade, uhum. É, entendeu? E esse trabalho que a gente tem que fazer de aceitação não é simples. É permanente, João. É permanente. Porque eu me recordo muito bem quando eu me olhava no espelho e eu via o espelho se entortar tudo, mais do que era torto o meu rosto. Mas parecia que o espelho se fazia assim, uma coisa absurda. Que hoje eu me olho no espelho, eu me sinto lindo, eu me sinto maravilhoso, eu falo assim, caramba, Príncipe. mas você tá entendendo? E tipo assim, mas é um processo que eu tento fazer todo dia. Uhum. Todo dia. Por quê? Você imagina uma criança de 3 meses de idade, onde começa a viver todos esses traumas, e vai para a escola, e sofre isso, e sofre aquilo, sofre isso. Aquilo, eu me emociono, porque aqueles olhares que te julgam, te faz criar aquilo que você é. Uhum. E quando você começa a ser maduro e ter a consapevôlencia, começa a ter a maturidade da sua história e começa a entender, é um trabalho se refazer, porque você não é aquilo que falam, você não é aquilo que você viveu, é. você é Uhum. aquilo que você decide de ser Decide daqui para ser. frente. Uhum. Então, tipo assim, ó, é, foi muito difícil, muito, muito, muito difícil eu chegar nesse meu aceitar-se. Mas, graças a Deus, eu consegui fazer isso com gentileza. Eu consegui Uhum. fazer isso Desde o amor. com empatia com a minha história, mas só acontece no momento que você consegue vestir a sua própria história e cuidar. E a partir desse momento, você se torna irragungível, você se torna Uhum. intocável, porque ninguém tem que desrespeitar a minha história, porque eu sei o trabalho que eu fiz para ter a testa que eu tenho hoje, entendeu? Uhum. E daí, dali nasce a revolta de alguns temas, como um exemplo desse que querem tirar o centrinho da USP, entendeu? Tipo assim, é um detalhe que para as pessoas é política, mas para mim é vida. Exatamente. É a minha Perfeito. história. E é o que a Perfeitamente. gente tá defendendo, né? É a história de todos os pacientes Você que está estão fazendo seu entendendo? tratamento ali. E ao mesmo tempo que eu fico triste com os fissurados que não tomam a frente disso, eu entendo. Eu entendo porque é difícil, não é simples. É um tema muito delicado. E se expor é muito. A pessoa tem que ter um caminho pessoal, profissional, espiritual. Eu estou tentando, viu? Não sou perfeito, tenho muitas dificuldades, tenho muitos defeitos na minha vida, mas eu tento, todo dia eu tento. E principalmente trabalhar com esse tema é difícil, porque você não tem apoio. As pessoas acham que só porque você está trabalhando com isso tem que fazer tudo gratuitamente. Então, tipo assim, não é assim, gente. É um trabalho a comunicação, entendeu? Tipo, não é que eu tô falando isso porque eu quero ganhar dinheiro. Não. Eu tô trabalhando porque eu coloquei a minha história, eu coloquei a minha fragilidade para vocês julgarem, entendeu? Então, tipo Uhum. assim, o mínimo é respeito, mas é difícil, é muito difícil. Porém, enquanto eu, João, estiver vivo, vou defender a minha história. Maravilha. E o João, Centrinho? deixa eu te perguntar uma coisa. Teve alguma parte dessa história terapêutica, da parte dos tratamentos, que te marcou especialmente? Você falou sobre ter feito muitos anos de psicoterapia, muitos anos de ortodontia, muitos anos de terapia da fala, de fisioterapia. Houve alguma situação do tratamento que você elegeria como assim o seu grande desafio ou o maior desafio de todos? Várias, várias. Existe um exemplo. Não sei se vocês verem que eu tenho um buraquinho mais
acentuado do que o outro. Eu lembro que quando eu era menor de idade, eu fiz uma cirurgia e eles colocavam aquele cano no braço, né? Para poder Tal. a criança não vir até com a mão. E eu era sempre muito inteligente, muito arteiro, né? E coçava, né, no momento da cicatrização. E eu não conseguia fazer assim, o que que eu fiz? Eu peguei e fiz assim, ó. Eu peguei, fui com o meu nariz perto de um móvel para poder coçar. E aí estourou um ponto, eu tive hemorragia, quase morri, tive que ir às pressas no hospital. É tanta história, bem. Um exemplo, a minha outra, quando eu fiz o enxerto, que eu tirei um pedacinho da Isso. cartilagem aqui, meu Deus, foi um parto para mim. Por quê? Eu achei que eu nunca mais ia andar na vida. Era um É. detalhe, né? Morria de medo de pôr o pé no chão. Mas assim, ó, cada cirurgia, cada vez que eu ia pro centrinho, eu tenho recordações, sabe? Tipo, eu sofri muito quando tinha que fazer o processo dos dentes. Por quê? Como eu tinha que esperar até os 14 anos de idade para poder fazer O o enxerto. enxerto ósseo, o dente, a raiz, né, nasce por tudo quanto é lado, né? Todo mundo no hospital, lá no centrinho, me conhecia quando eu ia pro dentista, porque eu era o que fazia espetáculo. Eu lembro que era mais ou menos 6/8 dentista me segurando para dar uma anestesia no dente. É. Eu tinha que tomar, no mínimo, 3 anestesias, porque eu era tão nervosa que não pegava no dente, pra você ter uma noção. Essa semana eu terminei de fazer uma revisão nos meus dentes aqui na Itália. Bem, 33 anos chorando para poder ter anestesia de tão trauma que eu tive disso. Então, tipo assim, é tanta coisa, é tanta história, é tanta momentos, mamma mia, é tanta coisa. Tipo, eu lembro quando eu tinha que ficar esperando ali do lado de fora, que tinha aqueles peixinhos que a gente ficava ali vendo, a, a parte da recreação, a parte de lá perto do raio-x, que é tanta coisa, A é Vanessa tanta está coisa. perguntando como é que foi o teu enxerto ósseo. Foi simples, o meu maior medo era de Uhum. caminhar. Mas, tipo, foi tranquilo. E eu fiz o enxerto, mas eu não coloquei o pino, viu? Esse É. dente aqui é apoiado nos outros Nos dois. outros E é, dois. exato. Esse Uhum. daqui, ó. É, Então, é. tipo assim, por duas opções. Eu não colocaram porque quando fizeram o enxerto, não sei se vocês ouvem, porque a maioria dos fissurados faz esse barulhinho. Já Uhum. repararam? Já. Quando eu tô nervoso, bem, parece o Beethoven. Tá entendendo? É horrível isso. É horrível. Se tem uma coisa que eu odeio, é esse barulho que eu faço. É horrível. Eu odeio. Minha mãe odiava. Para, mãe. Eu já praticamente foi um dos motivos de eu ter terminado uma relação por causa desse barulho, pra você ter uma noção, hein? Não, mas Enfim. a preocupação da Vanessa, eu entendo perfeitamente, João, porque é um dos traumas dos pais, De todos, porque né? Dos eles pacientes, veem de o todo mundo. sofrimento dos filhos, obviamente, naquela fase de transição, mas é um problema da alimentação, como ficar Não, aqueles três então. Também. meses sem a Hum. mastigação. Isso é difícil. Mas, bem, eu particularmente não posso reclamar porque eu adorava comer no Centrinho. As sopas de lá eu me recordo até hoje, entendeu? Tipo, a única parte boa que eu gostava do Centrinho é porque as comidas que eles davam, mamma mia, eu acordava só pra isso. É muito assustador você ver o rosto. Sim, é muito assustador você ver o rosto inchado, porque incha bastante com enxerto. É. Mas, vou ser bem franco. As minhas outras cirurgias onde tinha tanto pontos, doeu mais do que o enxerto. O enxerto é mais uma coisa de impressão, não É, é? É mais uma coisa psicológica, porque é como você exatamente. se vê inchado por causa do intervento. Mas Uhum. eu, pessoalmente,
eu fiquei com muito medo de pôr o pé no chão, que eu pensei que eu não ia caminhar mais nunca mais na minha vida, entendeu? Mas, tipo, é muito psicológico e eu acho que a parte do enxerto é mais a impressão que dá por estar muito inchado. Mas em respeito de doer ou não, eu acho que existem muitas outras cirurgias que, no Então, sentido mais de chato. dor, dói mais. A zona E eu já doadora, fiz 23 cirurgias, ou seja, eu fiz tanta que eu nem sei mais quantas eu fiz, mas isso. Nem a ordem, já lembra. a zona doadora da anca é a mais, normalmente onde as pessoas se queixam mais. Ô, João, a Iana Silva Flor tem uma pergunta para ti. Ela diz assim: o que você diria? Ó, e já agora, pessoal, quem quiser fazer perguntas para o João, põe aí no chat, Manda. escreve aí que a gente passa as perguntas. E compartilha a live, passa para todo lado aí. João, o que você diria para uma mãe que tem um filho fissurado? Dica, conselho ou orientação? Bom, cada história é uma história, cada realidade é realidade, e eu acho que a coisa mais importante é você, mãe, não se julgar, porque você faz o seu melhor e o seu melhor vai estar ótimo. Porque ninguém sabe o que você passa na sua casa. Porque ninguém sabe o que você faz para poder chegar e dar o seu máximo. Então, assim, ó, não comparar, não se julgar, porque cada realidade é uma realidade. E se só o fato de você escolher cuidar já é uma grande coisa, entendeu? Então, tipo assim, não se assuste. Existem informações, existem pessoas para ajudar, existem pessoas para comunicar, tá tudo bem, tá tudo bem. Não julga e não pense nunca que tudo que você faz não vai nunca preencher o fato da criança ter nascido assim. Não. O maior esforço que você faz é o seu melhor. E tá ótimo. O seu melhor vai estar bem, tá ótimo. Porque é difícil. Porque eu lembro que. Falar de mãe. A minha mãe sofria mais do que eu, e é vero, é verdade, porque imagina, é carne da sua carne, é sangue do seu sangue, entendeu? E tá vendo ali? Eu lembro que toda vez que eu tinha que entrar na mesa de cirurgia, a última mãozinha, assim, até o final, assim, ela me tocava que não queria que eu fosse, né? E tipo, eu nunca vou esquecer de nenhum. É tanta coisa. A mãe faz tudo pelo filho, né? Mas a coisa que eu gostaria de falar para a mãe é que não se julga, porque o seu melhor tá ótimo. O seu melhor vai beníssimo, porque é isso que o seu filho precisa, entendeu? Do seu melhor. E não se julga, não se julga, não se pergunte, ai, por quê, por quê, por quê? Não, tá tudo ótimo. Aceita que a situação é aquela que te faz, que dói menos, entendeu? Mas só o fato da criança acordar e ver o rostinho da mãe ali na frente, a gente esquece de tudo do que tem que passar depois, sabe? Porque a criança é vulnerável, é uma coisa nova, não sabe o que está acontecendo, não, é imatura. Então precisa da paz, né? Minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito de transmitir serenidade para mim, entendeu? Então, tipo, ela era o último rosto que eu via quando eu ia pro intervento, pra cirurgia, e ela era o primeiro rosto que eu via quando abria os olhos, entendeu? Então, tipo assim, mães, não se julguem. Mães, não se perguntem. Viva, ame, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Não é um bicho de sete cabeças. Tá tudo bem. Eu entendo a preocupação que tem uma mãe, né? Eu entendo. Mas tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E vai ficar tudo bem. E E vai vai ficar ficar tudo tudo bem. bem. O seu melhor que você podia estar fazendo já é o máximo. Então, tipo assim, respira, paciência, disciplina, muita disciplina. Ouve direitinho os médicos, porque se eles falam é porque eles têm conhecimento. Tente sempre fazer o seu máximo, mas cada um tem o máximo e tá tudo bem. É isso aí. João, eu quero dar o meu testemunho sobre isso. Eu costumo receber os pais ainda no princípio da jornada, e uma das coisas que a vida me deu a oportunidade foi de ser pai duas vezes.
e depois fui pai por escolha uma terceira vez. Portanto, tenho uma história de paternidade muito maternal. E a verdade, cara, é que passa tudo muito depressa. E como eu aprendi isso por experiência própria, aquilo que eu tento transmitir às mães, e essa vale para a Iana e para todas as mães que estão aqui. Mães, vocês tiveram um filho, uma filha, e não uma fenda. Então, vocês cuidem do filho que os médicos cuidam da fenda. É assim que os meus pacientes ouvem falar sobre esse assunto. Cuidem dos filhos, curtam, brinquem, aproveitem, façam tudo o que tem para fazer, porque vai passar depressa. E depois eles vão para a Itália e não voltam mais, sabe? Eles vão para Portugal e não voltam mais. Então, aproveitem, cuidem dos vossos filhos, curtam os vossos filhos. Outros vão para o Brasil, sabe? Curtam bastante os vossos filhos, porque esse tempo é muito pequenininho, a vida em si é muito curta e vocês têm que cuidar dos filhos. Os médicos é que têm que cuidar da fenda. É para isso que a gente está cá. É exatamente aí que a gente faz a separação e a união das duas coisas. Isso, e sempre é bom trocar aquele porquê, né, por um para quê. Né? Aí é muito melhor. Se for para fazer uma pergunta, seria isso. Então, para que meu filho vem assim? Para me ensinar, para eu ter alguém para amar, para cuidar. Então, trocar esse porquê por um para quê. Aí dá sentido, muda o sentido da vida e com certeza vocês aprendem todo dia, se conhecem melhor vocês mesmos, assim, pela história dos seus filhos. Então, acho que eu acho que não precisa perguntar nada não, bem. Só ama e tá ótimo. Tá ótimo, exatamente. Pra quê? Pra amar. E pronto. Sabe, só ama porque vendo o mundo com a... Eu tô aqui, né? Vocês estão em Portugal, tô aqui na Itália, a gente vê essa absurdidade, essa monstruosidade que tá acontecendo, que o mundo tá retrocedendo, né? Que a gente não sabe o dia de amanhã. Então, bem, ama, porque já que a gente não pode escolher, já que o ser humano tem dificuldade de escolher amar, então a gente escolhe a vida, né? Então vamos viver bem e não só sobreviver. Isso mesmo. E essa é que é a grande mensagem, sim, João. É uma mensagem de continuidade, não de retrocesso, mas de evolução desse amor, desse sentimento que nos traz ao mundo. O que nos traz ao mundo é amor. Então a gente não pode se entregar dessa forma, dessa barbárie que tem acontecido. A Mai está no Brasil, eu em Portugal e tu na Itália. E nós estamos aqui os três a falar de uma história de amor, né? De uma história maravilhosa e de uma doação tão bonita de um amor escolhido, um amor que foi eleito, não foi imposto nem foi ao acaso. A tua mãe te escolheu para te amar. Exato. E isso é uma coisa maravilhosa. Para mim, isso é muito importante, porque assim como a Itália te acolheu, Portugal me escolheu também para me amar, sabe? E o Brasil acolheu a Mai para amá-la. Portanto, cada vez mais a gente percebe que o amor, ele sublima tudo, ele ultrapassa as fronteiras, ele ultrapassa as barreiras, ele ultrapassa as marcas, e é exatamente isso que a gente tem que fazer, talvez parar um pouco com a aceleração e se dedicar um pouco mais a esse momento de concentração na origem, na essência. E a Kati já falou aí hoje num dos comentários, não é só os fissurados que são essência, o ser humano é essência. Vamos olhar para nós, seres humanos, como aquilo que nós realmente somos, só uma essência coberto com um pouco de carne e osso. Não é, João? Exato. E como você falou a respeito desse tema, nós fazemos o nosso melhor porque a gente faz com amor, né? Porque para trabalhar com esses temas de representatividade, de temas sociais, primeiro de tudo você tem que trabalhar com o coração, porque não é simples, mas mães, cuidem dos seus filhos, do resto tem quem cuida. Como você falou, é uma coisa que eu vou começar a usar muito, que é isso, é sobre isso. Tia Mai,
tu tens uma coisa para o João, não tens? É, que a gente tem já uma tradição quando está chegando É. o final da live. Mas, afinal, quanto tempo a gente já tá aqui, gente? Já uma A hora e uma 15 hora. minutos. Então, eu sempre escolho uma palavra, Podemos né? repetir Geralmente depois, João. Não fiques também, por que triste. não? Podemos repetir muitas vezes. É Ótimo. uma palavra que define o convidado e geralmente, assim, eu escolho bem na véspera da live, como hoje. Então, a palavra que eu escolhi para você, com aqui, eu decidi. Peraí, que até apagou aqui. Foi autenticidade. Então, a autenticidade consiste na certeza absoluta de veracidade ou originalidade de algo. Quando algo ou alguém tem autenticidade, significa que define a natureza daquilo que é real ou genuíno. Representa um comportamento onde a pessoa é verdadeira, sincera, pertinente e honesta, digno de confiança e dono de um bom caráter. Então, essa foi a palavra que eu escolhi para você. Que ótimo. Autenticidade. Eu Autenticidade. normalmente não faço palavras, mas eu acho que há uma coisa em ti que eu notei naquela primeira vez que te vi e fui acompanhando das coisas que fui vendo tua depois que te conheci naquela entrevista, João, que é a tua alegria de viver, a tua sede de viver. Tu vives intensamente e isso é muito bonito, é contagiante. Portanto, é muito bacana isso. Eu sempre falo que é uma faca de dois gumes, essa minha parte intensa e profunda de viver. Porque ou as pessoas se identificam e me amam, ou as pessoas se assustam e vão embora. Porque são poucas as pessoas que pagam o preço, né? De não só existir, mas de viver, né? E eu respeito muito o que eu sinto, sabe? Eu respeito muito o que eu sinto. E como eu já perdi muita gente especial, já tive uma experiência, já tive várias experiências onde eu poderia não ter sobrevivido. Eu acho que é um desperdício enorme você não falar o que você sente. Eu acho que é um desperdício enorme você não dar o seu melhor. Eu acho que é um desperdício enorme você não ser você mesmo, porque os outros já existem, entendeu? Então, tipo, é, ser forte é a última, não é a última, mas é a única opção que eu escolho para mim. Por quê? Porque eu sempre falo que reclamar da minha vida no dia de hoje, eu não posso me dar o luxo de reclamar da minha vida depois de tudo que eu passei, entendeu? Então, mesmo com dor no coração, mesmo em situações delicadas da minha vida pessoal, que eu acho que não tem saída, que são tantas, eu sempre penso positivo, porque pela minha história eu não posso me dar o luxo de ser uma pessoa triste, entendeu? Mas é uma escolha, né? É uma escolha, é uma escolha. Exatamente. João, muito bem-aja por tudo que tu trazes, por tudo que tu trouxeste e por tudo que tu vens preparando com o teu Panda Fissurado. E eu queria que tu tivesses aqui no Atlas Deepcast a tua casa. A Atlas Deepcast é Obrigada, a casa gente. de todos os fissurados e é a tua casa também. E se em algum momento o Atlas Deepcast puder contribuir de alguma forma com o teu projeto, seja de que forma for, conta conosco. Nós estamos aqui para levar informação para todas as famílias fissuradas, mães, pais, meninos, meninas, toda a gente que tiver necessidade de receber algum tipo de informação. É um luxo contar com a companhia desta maravilhosa Mailui, que me acompanha aqui nesses diretos, nessas lives. E tu sabes, João, que às vezes fazer as lives, as pessoas preparam muita coisa, orientam muito as coisas e tudo, e tu lançaste-nos um desafio maravilhoso, que foi, vamos fazer sem rede, vamos fazer isso espontaneamente. E não podia ter sido melhor a tua emoção, a tua Verdade. identidade,
né? E a autenticidade. Autenticidade, exatamente. Maravilhoso. Bem-aja, João. Bem-aja a todos que nos acompanharam. Gratidão. Aqui também. Muito O importante é obrigado. sempre lembrar da mensagem principal que eu tento mandar para o mundo, gente, se você não é capaz de amar você mesmo, é impossível amar uma outra pessoa. Então, escolha isso, escolha esse comprometimento com a sua vida, com a sua história, vista a sua cicatriz e escolhe de sorrir e viver, que é linda a vida, é bela, é bela. Me manda a tua frase numa mensagem, João, que eu quero colocar essa frase na nossa live de hoje. Vai ficar gravada na nossa live de hoje. Tá? Pode deixar. E quem quiser, vem me acompanhar. J.A.O. Belo, João Belo. Siga. Vocês ainda vão ouvir falar de mim agora. Tô só começando. Esses 2 anos que eu fiz as coisas foi só humildinha. Agora que vai começar o tumulto. Tô chegando. Vim pra fazer história. Maravilha, João. Tá? Obrigada, gente. Boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Vem participar dessa comunidade Atlas Lipcast, um projeto de informação feito à tua medida.